Então, como já visto, os animais venenosos são animais que não são capazes de inocular o seu veneno na pele de algum indivíduo. Já os animais peçonhentos são aqueles capazes de inocular diretamente o veneno na pele daquele indivíduo afetado. Bom, e os acidentes com animais venenosos ou animais peçonhentos, eles têm alguns critérios e são muito parecidos, tá? Como vocês conseguem observar aqui, a classificação para acidentes com animais peçonhentos envolve geralmente regiões tropicais negligenciadas, ou seja, regiões de clima bastante quente, e além disso, esses países apresentam, de certa forma, um descaso a nível de governo, um descaso a nível de organização de sua população de modo geral, tá? Além disso, esses acidentes tendem a cometer mais populações pobres, populações ainda de área rural e, sobretudo, os acidentes por animais peçonhentos são acidentes que devem ser notificados compulsoriamente. Então, em qualquer local do país onde o indivíduo tenha sido acometido por algum animal peçonhento, o hospital ele obrigatoriamente deve fazer a notificação desse agravo para o Ministério da Saúde, para órgãos específicos, tá? Entre os principais animais peçonhentos e os mais conhecidos temos a serpente, a aranha, escorpião, porém, nesse mesmo grupo de animais peçonhentos, conseguimos incluir as lagartas, as abelhas e inclusive as águas vivas, ou seja, são animais que vão causar algum tipo de dano ao corpo do ser humano. Quando o animal peçonhento inocula o seu veneno na pele do indivíduo, algumas medidas precisam ser levadas em consideração e precisam ser feitas. Por exemplo, se aquele veneno, né, se aquela toxina que o animal inoculou na pele do indivíduo apresentar seu efeito apenas local, ele consegue, essa toxina, né, esse veneno consegue ser combatido com um antiveneno, que nada mais é do que um anticorpo que vai neutralizar a atuação desse veneno. Entretanto, se esse veneno ele tem um espalhamento sistêmico, isso já causa agravos um pouco mais complicados, como, por exemplo, um quadro de incapacitação temporária ou muitas vezes permanente. Então, por isso que é fundamental, na incidência de algum acidente, que o indivíduo seja encaminhado diretamente para um hospital especializado, e esse hospital precisa conter os antivenenos, né, que são essas substâncias que têm como finalidade neutralizar o veneno, tá? Aqui no Brasil, nós temos 4 locais que realizam a produção desses antivenenos, que é o Instituto Butantan, São Paulo, o Instituto Vital Brasil, a Fundação Ezequiel Dias e o Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos. Então, dependendo do mapeamento e do número de casos de acidentes com animais peçonhentos, ocorre ou uma intensificação ou uma redistribuição dos antivenenos em todas as localidades do nosso país. Então, como vocês conseguem observar aqui nessa tabela, mostra o número de incidência de animais peçonhentos, né, de casos de picadas por animais peçonhentos em 100 mil habitantes, tá? Então, esses dados foram compilados pelo Ministério da Saúde e aqui vocês conseguem observar como o número de casos ele se mostra crescente. Então, de 2000 a 2018, houve um grande aumento do número de casos de animais peçonhentos. Então, existem algumas respostas para essa mudança de perfil. Primeiro, uma compulsão, uma notificação compulsória muito mais intensificada. Então, os centros de saúde realmente estão indo atrás e fazendo essa notificação para o Ministério da Saúde. Ou ainda, medidas mais caseiras que anteriormente eram feitas não estão sendo feitas. Então, o indivíduo muitas vezes ele era picado por cobra ou por escorpião e as pessoas faziam medidas como sugar o veneno, medidas de fazer um torniquete,
essas medidas muitas vezes pioram o quadro do indivíduo e o paciente já vem a um quadro de óbito muito rapidamente. Dependendo da região do país, esse quadro de óbito muitas vezes não é notificado. Então, com essa maior inclusão dos centros de saúde, contendo essa forma de notificação compulsória de forma online, essa rapidez de troca de informação, isso pode ter favorecido a uma identificação muito mais intensa desses casos de acidentes com animais peçonhentos. Se vocês observarem aqui em relação à distribuição do país, a região norte e a região nordeste, a região norte e a região nordeste, bem como a região sudeste e a região sul, estão entre as regiões mais acometidas. Número 1, nós temos o Nordeste, seguido pela região sudeste do nosso país, o que mostra que esses acidentes estão amplamente disseminados em todo o nosso território.